Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu convido você, prezado telespectador, para que você, se você puder, claro, né, e tem uma Bíblia perto de você, abra a Bíblia em João, no capítulo 3, no versículo 16. João 3, 16. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, né, se dá para se dizer assim, né? Acho que toda a Bíblia é muito importante, né? Mas vamos ler esse versículo. Aqui foi o Senhor Jesus quem disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, Deus, Ele amou o mundo. Deus amou homens de toda língua, tribo, povo e nação. Deus amou homens perdidos, homens pecadores. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. E aqui nós vemos que Deus, Ele amou tanto o mundo que Ele pegou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus, e Jesus deixou a glória e Jesus veio a esse mundo. Agora, para analisar, tem uma música interessante que diz assim, ó: se o mar fosse tinta, o céu fosse papel, as árvores fossem pincéis e os homens escrivães, ainda assim não daria para descrever como é grande o amor de Deus. Você quer ver como é grande o amor de Deus? Olhe para a cruz, olhe para Jesus, veja toda a vida e obra de Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo e morreu naquela cruz por amor a mim e por amor a você. E eu pergunto para você, como é que você tem correspondido a esse amor? Como é que você tem vivido? Como é que você tem gasto o teu tempo? As batidas do teu coração, elas batem em direção a Deus? Você reconhece que Deus, Ele te ama assim? Olha, tem gente que costuma dizer assim, mas se Deus me ama, por que Deus não prova o seu amor? Deus prova. Romanos 5,8 diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, no fato em que Cristo Jesus morreu por nós, quando éramos pecadores. Deus, Ele não espera que o homem primeiro seja santo para amá-lo. Não, Deus ama o pecador, sabe? Entenda uma coisa, Deus, Ele abomina o pecado. E por causa do pecado, você tem que entender uma coisa, por causa do pecado não tem como separar pecado e pecador. Porque a gente costuma dizer assim que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mas por causa do pecado, o pecador vai ser lançado no lago de fogo. Então, se você parar para analisar, o pecado que nós praticamos e nos leva para longe de Deus, faz com que nós pereçamos. Então, o texto aqui, ele diz que Deus amou, e como é bom, sabe? É maravilhoso poder ser alvo do amor de Deus. Agora, a segunda lição aqui que eu quero falar é que Deus nos amou de que maneira? De tal maneira. É um amor incomparável, um amor indescritível. O próprio Jesus pronunciou isso, né? De tal maneira. Não há uma palavra que descreva o amor de Deus. É profundo demais. Até o teólogo, o pastor John Stott, ele disse: se você quiser saber a definição do amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. E é uma das grandes verdades. Porque eu pergunto para você, você amaria alguém a ponto de morrer por essa pessoa? Você daria a vida de um filho teu para morrer por causa de pecadores, de pessoas que não merecem nada? O merecimento, na verdade, é a condenação. Você faria isso? Olha, não dá para comparar o amor de Deus
com o amor de pai para filho, de irmão para irmão. O amor que mais se aproxima do de Deus, vamos dizer assim, é o amor de uma mãe para com seu filho. Mas é interessante que Isaías 49:15 vai dizer assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho, que dá de mamar ao seu filho, esquecer-se do filho que ela cuida? Aí a resposta vem, o próprio Deus responde: ainda que essa mãe se esquecesse do filho que cuida, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então eu não sei como está a sua vida. Talvez essa mensagem está te pegando no momento em que você está mal, em que você está longe do Senhor, em que você não encontra saída para tantas dúvidas na tua vida. Olha, eu quero que você entenda que a saída está em Cristo. Corra para os braços de Jesus, sabe? Faça com que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, o sacrifício dele seja válido para você e você se entregue a tão grande amor. A terceira lição sobre o amor de Deus é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para analisar. Deus, porque o amor é interessante. O amor não é medido somente em palavras. Falar que ama é fácil. Agora, Deus não diz somente que ama. Deus faz alguma coisa. Amor é ação. E Deus, então, Ele envia Jesus. Ele faz algo, e faz algo grandioso para nos salvar. Então, olha, o que levaria a vida, sabe? Um pai dar a vida do seu próprio filho. O que levou Deus, se não há nada em nós que mereçamos? Tão somente graça de Deus, tão somente o amor de Deus. Deus não viu nada em nós que merecesse o seu amor. Deus simplesmente nos amou. Entenda uma coisa, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele não quer barganhar nada conosco. Deus não quer troca. Deus quer entrega. Deus quer rendição. Deus quer que eu e você nos submetamos a Ele, ao governo dele sobre as nossas vidas, por amor. Nós, eu e você, prezado telespectador, nós devemos reconhecer isso, que Deus, Ele não nos ama, sabe, porque nós o amamos. Não, nós só amamos porque Deus nos ama. É o contrário. Não, entenda uma coisa, Deus, Ele não ama porque nós o amamos. A Bíblia vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, olha, isso é tremendo. Então a outra lição que eu quero dizer é o seguinte: Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, eu gosto desse termo, aqui é um amor imparcial, sem distinção, sem acepção, sabe? Deus não amou apenas os ricos, os negros ou os brancos, não, os índios, não foi assim. Deus amou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus, Ele não faz distinção de raça, de classe social, sabe, de distúrbios da sociedade, de escolha sexual. Deus pode transformar o mais vil pecador e fazer dele santo, separado para Deus, longe do pecado. A última lição sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós temos um amor com um propósito: salvação. Deus, Ele quer nos amar para sempre, não por alguns míseros anos na face da terra. Olha, a culpa, prezado telespectador, é sempre nossa. Não pense que Deus é culpado de alguma coisa. Tem muita gente colocando a culpa em Deus. Mas Deus, Ele não é culpado de nada. A culpa é sempre do homem. Nós nos afastamos. Nós nos rebelamos. Nós corremos para longe de Deus. E Deus, então, agora, nesse momento, Deus cerca-nos com seu amor. Deus quer fazer você olhar para o amor dEle, por você. Sabe? Não pense que o amor de Deus seja longe, esteja impossível de você alcançar. Não, Deus está perto. Deus está aí perto de você e Ele te ama e Ele pode te salvar, porque Ele enviou Jesus Cristo para salvar pecadores, diz o apóstolo Paulo.
Olha, esse amor tem alcançado muitos corações. Esse amor um dia alcançou a minha vida. Eu andava longe do Senhor. Mas um dia houve alguém que foi na minha casa e pregou o Evangelho para mim. E mesmo diante de tantos pecados, de tantos vícios, de tantas coisas erradas, aquela pessoa disse que Deus me amava ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz no meu lugar. E naquela noite eu rendi a minha vida a Cristo, eu me entreguei a Cristo. E Cristo me alcançou para a glória dele. E hoje eu sou prova desse amor, sabe? Desse amor incondicional. Sabe, talvez você diga assim, mas ninguém me ama. Deus te ama. Ele te ama. Às vezes os homens, eles não conhecem o amor e por isso eles não amam. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Entenda isso, você que me ouve. Deus ama você. E Deus tem poder para sarar as suas feridas, para curar você, para tirar você do mais profundo lamaçal de pecado e fazer de você alguém que glorifique ao seu nome. Olha, o problema não está na transmissão do amor de Deus, o problema está na recepção desse amor. As pessoas não estão recebendo o amor de Deus e por isso nós vivemos num mundo caído, podre, sujo e corrompido. Agora, quando alguém se volta a Deus, quando alguém se entrega a Deus, Deus pega essa pessoa e a transforma e faz dela um adorador, uma adoradora, alguém que vai ser usado como um canal de bênção, um canal de amor para transformar outras vidas, porque Deus deseja isso, que o amor dele alcance outras vidas. E é por isso que eu estou aqui, para dizer que Deus te ama, para dizer que tem conserto, há esperança para você. Vá a Cristo, renda a sua vida a Cristo, prove o amor de Deus bendito, e você então terá vida eterna e vida abundante aqui na terra. O desejo do meu coração é que Deus o alcance com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. E eu estarei orando por você. Vou orar por você, vou lembrar de você nas minhas orações. E que Deus te alcance com a graça dele, com a salvação dele e transforme você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.